Vamos lá, Confeniano, nós vamos falar hoje sobre abuso de autoridade, tá? Mas antes eu vou trazer aí uma visão ampla para que você entenda o que é o crime de abuso de autoridade, tá? O crime, ele é doloso, tá? Sempre doloso, ele requer um dolo específico, tá? Não se pode recorrer ao instituto do crime culposo. Lembre-se que só haverá crime culposo quando há previsão legal. E no crime de abuso de autoridade não existe essa previsão, tá? Apenas crime doloso. E ele requer um dolo específico, ou seja, ele só pode ser cometido por agente público. Vou escrever aqui para vocês, ó, agente público. Lembre-se, meu aluno, eu escrevi agente público, eu não disse servidor público, tá? Presta atenção. Porque assim, o servidor público, ele é uma coisa, o agente público, ele é outra, tá? Todo agente, todo servidor público é um agente público, mas nem todo agente público é um servidor, entendeu? Ficou difícil? Vou explicar melhor para você. O agente público, ele pode ali estar exercendo uma função transitória, ele pode estar ou não recebendo uma remuneração, ele pode estar efetivado na sua condição ali, no seu cargo ou não, entendeu? Eu vou dar dois exemplos para vocês. O estagiário do fórum da sua cidade, por exemplo, assim, ele está ali na condição de agente público, mas ele não é servidor público, tá? E muitas vezes nem remuneração essa pessoa recebe, beleza? A nível de estágio, como eu acabei de falar para vocês. Outro exemplo mais simples, mais fácil, o mesário no dia das eleições, tá? O mesário, ele é um agente público no dia das eleições, tá? Eleição do ano passado, dia 22 de outubro, se não me engano, tá? Pode ser outro dia, mas se não me engano foi dia 22 de outubro, não lembro certinho. Tá? Foi em outubro, tá? Naquele específico domingo de outubro, aquela pessoa que ela foi mesário, ela foi um agente público, tá? Mesmo que transitório, tá? Mesmo que temporário, ou seja, por um só dia, e mesmo que seja sem remuneração, ou seja, eles recebem, acredito que recebam só a parte do almoço, que o pessoal conhece como coxinha, tá? Fechou? Então é isso aí. Muito bem entendido essa parte, tá? Que o crime ele requer um dolo específico de agente público, não precisa ser necessariamente servidor público, beleza? Vamos seguir aqui. O sujeito ativo é qualquer pessoa na condição de agente público, tá? Servidor ou não. Sujeito passivo, o Estado é o sujeito imediato e a vítima é o sujeito imediato. Ou seja, eu na minha condição de servidor, de agente público, perdão, eu na minha condição de agente público, fui lá e cometi um crime previsto na lei de abuso de autoridade contra o João, tá? O João é o meu sujeito imediato e o sujeito mediato, ou seja, aquele que está sofrendo os efeitos colaterais com isso, é o Estado, tá? É o Estado, o governo, a qual eu represento na minha condição de agente público, beleza? Vamos lá. Quais são os efeitos da condenação, tá? De forma automática. Primeiro é a reparação dos danos, tá? Você tem que reparar esse dano. Lembre-se que essa reparação dos danos, ela vai ser requerimento do ofendido e o valor mínimo será fixado na sentença e ele nunca poderá ser menor do que o valor do bem que foi auferido, tá? Do bem assim, enfim, daquilo que foi auferido ali, digamos assim que foi a reparação de danos ali, ela foi fixada em R$ 2.000, digamos assim. Tá? Digamos assim que o valor ali era R$ 2.000. Ele nunca poderá ser 1.800, por exemplo. Ah, professor, só duzentão, mas não pode, tá? E da mesma forma, acima, digamos assim que decorreu muito tempo ali para ser desenrolado e o que era 2.000 se tornou 7.000. Também não pode, aluno. Por quê? Porque ele tem que ser respeitado o princípio da razoabilidade. Ah, professor, mas passou muito tempo e aí foi usado ali a correção monetária, juros, não sei o que, a desvalorização da moeda, não sei o que, beleza. O de 2.000 foi para 2.800. Tá ok, tá? Aí até que é entendível, tá? Mas de 2.000 para 7.000, aí não pode, tá? Porque tem que ser uma quantia razoável. Fechou? E quais são os efeitos da condenação de forma não automática? Tá escrito aqui para vocês, ó. É necessário a motivação do juiz, tá? Em caso de reincidência específica em crimes de abuso de autoridade, ocorre a perda do cargo, mandato ou função. Lembre-se que aqui está escrito mandato, por quê, professor? Porque mandato é o eletivo, tá? Ou seja, o prefeito, o presidente, o governador, o vereador, tá? Todos eles são figuras de agentes públicos, tá? Eles não são servidores, mas eles são agentes públicos. Por isso que aqui eles entram no processo de abuso de autoridade também, tá? Mandato ou função pública. Muitas pessoas não têm cargo, só tem uma função. E geralmente essas funções são as que a gente conhece também pelo comissão, tá? Beleza? Vamos seguir aqui. Ocorre a inabilitação do cargo de 1 a 5 anos, tá?
Isso aqui também ele é em caso de reincidência, presta atenção nisso aí. Daqui a pouquinho a gente vai ver um quadrinho bem bacaninho aqui para que vocês não se percam na hora de fazer as suas questões, beleza? Em caso de reincidência, pode haver também as restritivas de direito, tá? Dessas restritivas de direitos, você pode haver a substituição, tá, da pena por restritiva de direito, mas quando for pena privativa de liberdade, ou seja, a pessoa ali, ela pegou, digamos assim, 6 meses, tá, de detenção. Só que as 6 meses de detenção, ela pode ser convertida por restritiva de direitos. Professor, o que seria restritiva de direitos? Restritiva de direitos é o direito da pessoa não poder ingressar em algum outro concurso público, tá? Ela não pode sair do país, por exemplo, por algum tempo. E N coisas aí, tá? Ela pode ter seu CPF aí restrito, tá? Ela pode ter seu CPF aí restrito, pode ser bloqueado, sua carteira de habilitação, por exemplo, tá? Não pode ter bens, muitas vezes, no nome dela. Isso aí é restritiva de direito, fechou? E essas penas são autônomas ou cumulativas, ou seja, uma coisa não interfere ali na outra, beleza? Porém, em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, não se aplica substituição. Ou seja, você no seu cargo de guarda municipal foi lá e apreendeu um elemento ali. E você foi lá e sentou-lhe o sarrafo no caba, entendeu? E aí você vai incidir ali nos crimes de abuso de autoridade. Só que você era reincidente, tá? E aí aquele crime ele aconteceu com violência ou grave ameaça e você, no caso aí, tomou uma detenção, digamos assim, tá? Isso aí ele não pode ser aplicado para restritiva de direitos, não pode ser substituído, beleza? Tá? E aqui outras coisas aqui que também podem acontecer, tá? A prestação de serviço à comunidade, isso aqui geralmente é para alguma coisa mais leve, tá? E a suspensão do direito do exercício de 1 a 6 meses. Lembrando que isso aqui, o cabo vai ficar sem remuneração, ou seja, sem receber, tá? Fechou? E aqui das penas restritivas de liberdade. Aluno, atente-se a uma coisa. Quando se fala da lei de abuso de autoridade, é apenas a detenção. Ou seja, se apareceu lá na sua prova alguma coisa como reclusão, você pode marcar que está errada, tá? Está errada. Apareceu alguma coisa lá como detenção de 2 anos a 6, está errado também. Por quê? Porque agora nós vamos ver que os prazos, ele será de 1 a 4 anos e multa, tá? A multa ele sempre será a fiel escudeira, ou seja, ela sempre vai acompanhar aí as penas de detenção, tá? E a segunda pena também, ela é de 6 meses a 2 anos e multa. Lembre-se que a multa, ela é a fiel escudeira, ou seja, ela sempre vai aparecer. Presta atenção que nesse quadrinho eu trouxe para vocês aqui, ó, a inabilitação, ela é diferente da suspensão, tá? A inabilitação, ela ocorre de 1 a 5 anos, tá? E a suspensão, ela é de 1 a 6 meses. Vou dar um exemplo prático para vocês aqui. A inabilitação, exemplo, um político, por exemplo, da sua cidade aí, ele foi inabilitado, ou seja, ele tomou uma multa aí, inabilitaram ele de sair para qualquer cargo eletivo, ou seja, de concorrer a qualquer eleição por 4 anos, tá? Beleza? Ele incorre aqui na pena de inabilitação. Só que um servidor da sua cidade aí tomou uma suspensão do seu cargo, digamos assim, tá? E sem remuneração por 3 meses, digamos assim, tá? Só que após esses 3 meses, ele volta para o seu cargo, tá? E ele volta a receber normalmente, tá? No caso da inabilitação, o cara ele vai ter que concorrer às eleições novamente, tá? E durante aquele período, ele não pode concorrer a nenhum tipo de cargo eletivo. Fechou? Você gostou dessa aula e quer se aprofundar mais? O nosso curso é mais barato que uma pizza. Por menos de R$1 ao dia, a nossa equipe, a equipe com fé, te prepara para o desafio de ser guarda civil. Clica no link e eu te encontro lá.